Olá, seja bem-vindo ao projeto Design Com. Nesse episódio conversaremos sobre design estética com as professoras do curso de design gráfico da Escola Técnica Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, a ETEPAC. Bom, para iniciar, vamos partir da seguinte situação. O ser humano, ao longo das épocas, ele foi modificando a sua experiência com a estética. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, e essa experiência diz muito respeito à tecnologia, aos valores, à cultura, à forma como o homem vivenciava cada um dos seus momentos. Então, para isso eu trouxe a primeira imagem, vamos ver aqui, para começar a conversar um pouco sobre isso. Nessa imagem nós temos dois vasos, um vaso bem antigo, da antiguidade clássica grega, onde posteriormente a gente entende esse vaso enquanto uma obra de arte, mas no seu momento era um vaso que era utilizado para afazeres, para conter produtos do dia a dia das pessoas naquele momento. Então, um vaso que servia para guardar vinho, guardar azeite, Então, à medida que a história vai passando, o ser humano vai evoluindo, a gente entra bem posteriormente em uma fase onde o funcionalismo ele vai ter um poder muito mais presente, nessa materialidade. O outro vaso que está aqui em tela é um vaso que ele é feito de plástico, se vocês observarem, e ele responde a uma nova lógica de mercado, a partir lá da Revolução Industrial, com a massificação do consumo e com novos materiais entrando aí na nossa vida. E hoje eu trago aqui para vocês um vaso que é bem contemporâneo. Esse é um projeto de um estúdio de design do Guto Requena. O que é que tem de tão especial e o que é que modificou tanto essa experiência estética quando a gente pega esse artefato vaso? Esse vaso, o material dele é o vidro, um vidro que é um material tão antigo na nossa história, e esse vaso ele foi construído a partir de uma contação de história. O Guto Requena ele grava a sua avó contando histórias, contos, e essa sonoridade ela é passada para o computador, é transformada em um gráfico. Esse gráfico ele é transformado em uma forma tridimensional, gerando essa forma final desse vaso. Então, todas essas saliências representam, na verdade, a sonoridade, a voz mais alta, mais baixa, um discurso mais alongado que a avó dele realizou ao contar a história. Esse vaso tem uma outra particularidade. Ele foi feito de forma artesanal, usando aquela técnica do sopro de vidro, e o resultado é esse, um vaso que tem, acho que um poder de quase uma memória estética, da gente poder pensar nessa memória estética agora. Bom, só para a gente alinhar um pouco e pensar o que é essa estética, a estética ela é um ramo, ela é uma ciência dentro da filosofia, ou um recorte da ciência da filosofia que se dedica ao estudo do belo desde um ponto de vista racional, porque naturalmente o belo ele é altamente subjetivo, então a gente não pode dar por seguro, 100% o que é belo. De qualquer forma, quando a gente traz a questão da estética para o design, uma coisa que sempre é lembrado é a questão do visual. E, na verdade, a experiência estética, o que ela nos tem dito, e a proposta dessa conversa, é que ela pode extrapolar o visual, e a estética ela passa também por um apelo sonoro, pelos nossos sentidos, o tátil, o cheiro que nos leva também, acho que de todos os sentidos, é o que tem essa memória mais forte, porque a gente volta aí,
no tempo. E a ideia é mostrar aqui também outros projetos que agora estão conectando, né, todos esses sentidos em busca dessa estética. Esse projeto daqui, né, que está agora em tela, ele é um projeto da Lego, da marca Lego, né? Tradicionalmente a marca Lego, ele foi transformando essa forma de brincar. Inicialmente a marca era voltada para o público infantil e a Lego foi encontrando outras formas de se inserir no mercado. E recentemente, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, eles criaram um projeto que se chama White Noise, né, que é o barulho branco. Então eles criaram uma playlist, né, para as pessoas se concentrarem a partir do ruído que aquelas pecinhas do Lego elas fazem, né? E isso é muito interessante porque hoje, quando a gente pensa em estética, tudo está muito pensado, né? Inclusive nesse momento nosso de um capitalismo assim tão exacerbado. Então, quando a gente pega um celular, todos os ruídos, né, de você escrever, de você receber mensagens, notificações, são esses pequenos ruídos que agora estão integrados também nesse nosso fazer de design. Então, esse projeto é super interessante, ele está disponível nas plataformas para quem quiser para quem quiser escutar, é muito bacana a experiência, porque é o Lego, ele sendo tocado, montando peças maiores, peças menores, é incrível realmente. Mas eu gostaria de mostrar esse projeto, eu acho ele muito interessante, porque traz a questão da estética visual, junto novamente com a estética sonora para o ambiente urbano, né? A gente está aqui falando de um design expandido, para além do design gráfico. E aí o que a gente tem aqui é uma fachada de um prédio, que também esse projeto foi realizado pelo escritório do Guto Requena. E essa é uma criatura viva, não é? O que é que esse projeto traz de tão importante enquanto informação do ambiente urbano? Essa fachada ela é composta por uma quantidade aí de LEDs, né? E ela vai informar através das cores como é que está a poluição sonora, ou se não temos poluição sonora, né? Se a sonoridade está ok, de uma avenida que é super movimentada em São Paulo, que é a Avenida Rebouças. Então, quando a fachada ela tende mais para o verde, é porque a sonorização está boa, né? Então, fala de um bem-estar sonoro para nós, seres humanos, que estamos inseridos aí nesse ambiente. E quando essa sonorização ela está muito pesada, as cores ficam mais quentes, né? E o último projeto que eu trouxe para a gente começar a discutir um pouco, né, dessa estética, funcionalidade, se é isso mesmo, né, o que é que conta mais. Esse projeto é uma espécie de releitura de uma cadeira que é ícone do design brasileiro, que é a cadeira Girafa, né, de autoria da Lina Bobardi. O que é que aconteceu aqui? O Guto Requena, ele pega a forma da cadeira, não é? Pega esse material, a madeira, e ele é um escritório que trabalha muito com tecnologia, eles estão muito interessados no que é que a tecnologia pode trazer também para o design. Então, ele vai gravar a paisagem sonora na Rua Santa Efigênia, em São Paulo, que é uma rua que é altamente movimentada e que vende, sobretudo, equipamentos de tecnologia, eletrônicos. Então, ele grava essa paisagem sonora, né? Pessoas conversando, do trânsito da cidade, e aí ele junta a imagem e o som em uma linguagem de processamento, né? E o próprio computador ele faz essa junção, não é, do som com a interferência na forma. Esse arquivo ele foi enviado para a Bélgica porque ele é uma peça única esculpida em madeira, não é? Volta para o Brasil. E aí, eu acho que a grande questão, aqui tem duas grandes questões, né, que a gente pode conversar. Uma é a funcionalidade da cadeira, não é? Que essa nova cadeira ela é batizada de cadeira noise, né, do ruído. Então, a funcionalidade da cadeira e a questão da autoria, de quem é essa autoria agora. Né? Então, em cima dessa conversa, né, dessas imagens,
era um pouco trazer aqui para a gente conversar. É isso mesmo? Será que a estética ela contribui para o design? Será que ela é só essa capa que está aí fora e o mais importante é a funcionalidade? Será que hoje a gente precisa de fato fazer essas duas entregas, né, com um comprometimento, entendendo quem é esse usuário, esse espectador, ou não é nada disso? Eu acho que não é nada disso. Uma pergunta que não quer calar. E aí, quem vai começar? Eu fico pensando que a estética ela é fundamental, assim, para um produto. Quando, por exemplo, a gente viu projetos aí muito diversos que pensa além da funcionalidade do produto, a experiência que o usuário vai ter com ele. Então, assim, para eu poder me encantar por algo, eu tenho um primeiro contato visual. Digamos, a gente estava conversando antes sobre tipo, cadeira. Aí eu preciso de uma cadeira. Mas eu não quero qualquer cadeira, eu quero uma cadeira bonita, uma cadeira que tenha uma durabilidade boa, que tenha um conforto. Então, tem tantas coisas que eu acho que a estética contribui sim no design e vice-versa, que andam juntas, sabe? Tipo assim. Acho que a gente gosta, e isso é um questionamento que às vezes eu gosto de ver se realmente vale a pena, né? Durante muito tempo no design, não só no design gráfico, mas no design de produto também, a gente teve uma certa hierarquia e a gente pontuava que forma e função era mais importante do que questões estéticas. Exatamente. Então era muito mais importante que aquele produto, seja ele gráfico, né, ou não, ou enfim, digital ou não, ele atendesse à sua forma e à sua função. Ou seja, se é uma cadeira, ela precisa fazer com que eu sente bem, né, que eu possa sentar e fazer o seu papel, que a questão estética era uma questão artificial, né? Seria perfumaria, como tem uma galera que gosta de pontuar. Mas aí, na minha percepção hoje, não existe uma hierarquia, sabe? Eu acho que não existe mais essa divisão de forma e função tem uma porcentagem maior do que uma questão estética. Você quer uma cadeira, a gente tá falando tanto de cadeira hoje, né? Mas a gente quer uma cadeira, estamos todas cansadas, queremos cadeiras. Uma cadeira, ela precisa ser confortável, mas ela precisa seguir um certo padrão estético que é o meu gosto ou para aquela finalidade que vai ter, né? Então não é só a forma e não é só a função, né? É uma questão estética muito forte, né? Eu acho que não existe mais essa hierarquia, né? Inclusive cadeira e cadeira, não é? Nesse, né, você trouxe essa hierarquia, mas você está precisando de uma cadeira para quê? Exatamente. É uma cadeira para trabalhar, é uma cadeira para relaxar, é uma cadeira para comer. Essa? Tem uma propaganda ótima do eu acho que é do cinema. Cinemark. Que ele vai passando por todas as fases da vida e muda a cadeira, né? A cadeira da morte, a cadeira da infância, da educação. E eu acho que tem muito a ver essa questão da estética. Eu acho que hoje no design a gente busca muito esse equilíbrio, porque já existiu muito esse momento que Fernanda trouxe. E esse momento também que Camila trouxe, né? Que o design ele surgiu para dar essa ordem aos produtos industriais, né? E eu acho que hoje esse equilíbrio ele vem justamente da ideia também da estética, não só como a beleza do belo, mas como a experiência. Então, a maioria dos projetos que a gente está vendo, ele não traz só essa coisa visual. O visual, eu acho, é aquilo que prende logo, né? Aquilo que você vê uma cadeira dessa já faz, que é isso, aqui a gente estava conversando, né? É de sentar, é de olhar. E a estética vem para propor essa experiência total com o produto, né? Se vai ser bom, essa madeira que ela vai lembrar, sei lá, quando eu fui num parque, eu era criança, essa cor, aí, e gira, e lembra de uma história que a gente já estava contando aqui. Então eu acho que vem muito disso, esse equilíbrio entre a experiência, o visual, os sentidos e o uso, a funcionalidade, né? Acho que no gráfico, trazendo um pouco mais para o gráfico, eu acho que no gráfico a gente tem também essa experiência de que lindo,
mas não ficou bom para ser um cartaz. Ou então, né, que, sim, ou então, tremer, o que lindo, mas não ficou bom nesse carrossel, então a gente não consegue ver as informações adequadamente, né? Então, nesse caso, existe uma certa, uma deliberação, né, de para onde, para qual público. Por isso que a gente sempre tem que perguntar para quem a gente está fazendo, né? Sempre uma pergunta norteadora. Sim. Sobretudo porque o design, quando a gente fala do design gráfico, né, trazendo um pouquinho mais para a gente, nós estamos o tempo todo lidando com a informação. Sim. Não é? E claro que uma cadeira como essa, os outros projetos, eles também estão lidando com informação. Não é? Só que eu acho que a linha do que foi apresentado nas imagens, eu acho que é uma linha muito mais tênue com a arte, não é, do que quando a gente vem para o design gráfico, que de fato, né, como é que a gente vai... Aí agora eu lembrei do mapa do metrô de Londres, que foi uma super solução de design gráfico e que, não sendo assertiva, não é, ela provocaria um caos total. Né? Para onde é que eu vou? Seria muito fácil eu pegar a estação errada, ir para o outro lado. Né? Então, eu acho que o design gráfico ele ainda tem, eu acho que essa responsabilidade, essa carga de responsabilidade muito grande sobre si. Não é? Porque a gente está lidando com uma decisão que o outro vai ter que tomar. Sim. Não é? Eu vou para o show, está lá no cartaz, qual é a hora desse show? Eu vou ter tempo, né? Qual é a hora que eu preciso? Então a gente está lidando o tempo todo com informação. E aí, falando de informação, né, que a Fernanda falou do design gráfico, lembrei dos infográficos. Perfeito. Não é? O infográfico ele traz também muitas vezes explora essa beleza estética para contar uma história. Pois trazer as informações, né? E uma extrapolação, tu ia falar, né? Não. E uma extrapolação, porque quando você fala do metrô de Londres, né, a extrapolação de uma solução, né, que vamos dizer assim, não meramente, mas era uma solução de design da informação, uma solução necessária, era de forma e de função, e a extrapolação porque está estampado em camisas, em imãs de geladeira, em almofadas. Eu ia falar sobre isso, aquela logo do I Love New York, que também é isso, e virou essa coisa. Ela virou a cultura material, sabe para onde vai. E existem várias releituras também. Isso. Da mesma... Aí vira uma linha estética no qual você pode seguir, inclusive. Exatamente. Sim. Bom, eu acho que a nossa conversa sobre estética, né, isso aqui é um pouco o início, né, para fazer com que vocês possam refletir sobre alguns temas que vão, né, surgir aqui nessa mesa. Acho que com isso que a gente conversou hoje, acho que é um bom início. Não só para a gente pensar, mas como é que a gente traz tudo isso para o design, né? Para o nosso fazer, para o cotidiano, né? Fazer mais e melhor design. É isso. Uma salva de palmas. Beleza. Sempre com beleza. Sempre estética. É isso.